Hoje é dia de uma convidada muito especial para nós, né? A Clélia Mara Rodrigues Sabella, psicóloga, principalmente atuando na área de saúde ocupacional e qualidade de vida do trabalho, além de ter o seu atendimento clínico. Pós-graduanda de psicopatologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e filhote da Marlene, né? Então, a Marlene está com filhotes pelo mundo todo, parece que foi doadora de inseminação artificial, né? Então tá cheio de gente Marlene por aí, né? Marlenetes. E a Clélia é uma dessas que tem essa distinção importante e que vem contar para nós algumas coisas do seu dia a dia, a preocupação em saúde ocupacional, qualidade de vida, mas como nós estamos terminando o Janeiro Branco, que é dedicado à atenção para a doença mental, que não deixa de ser também uma questão importante para as empresas, para a saúde ocupacional. Então nós temos esta vertente, né? E a Clélia vai fazer a ampliação desses conceitos para a gente entender um pouco mais do que está por trás dessa denominação Janeiro Branco. Bom, mais uma vez um prazer, né, receber esse convite, estar aqui com vocês. Confesso que realmente dá um nervosismo, mas eu vou tentar aqui trazer o máximo de informação possível sobre isso. Então, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vou falar um pouquinho do Janeiro Branco, né? Acho que é o tema central. Na verdade, o Janeiro Branco é uma campanha que ela se inicia em 2014, mais ou menos. Veio a ideia com um grupo de psicólogos, numa conversa ali informal, em Minas Gerais, né, em Uberlândia. E aí um deles entendeu que tinha uma necessidade de fazer uma campanha até para conscientização da saúde mental, né? E aí a gente para pensar, 2014 e 2024 praticamente são 10 anos. E muita gente ainda não conhece, não sabe o que é o Janeiro Branco, né? São 10 anos aí de campanha e as pessoas ainda não têm tantas informações, né? A gente vem no crescimento de falar da saúde mental, é gradativo, mas faz pouco tempo, né? Então, essa campanha, ela vem aí para trazer esse movimento para falar da saúde mental e trazer essa conscientização. Então, ela começou a ter mais força de uns 2, 3 anos para cá. Então, é uma campanha quase que nova, né, das pessoas entenderem e saber. Hoje tem um pouco mais de divulgação. Então, eu faço algumas palestras também para essas empresas. Trabalhei bastante tempo, desde 2017, com a saúde, psicologia da saúde ocupacional. Eu lembro a gente estava trabalhava no ambulatório de uma empresa, né? E a gente começou a pensar em fazer essa divulgação muito mais forte ali para dentro da população dessa empresa. E aí a gente não tinha muitas informações ainda, né, que a gente podia divulgar, e eu comecei a pesquisar de psicólogo dentro das empresas para falar sobre a saúde mental. Na época era bem pouco, assim, né? Eu lembro, até procurei hoje informações para ver se tinha mais dados, né, para saber se tinha uma atualização dessas informações, que tinham em torno de somente 5% de todas as empresas mundialmente ali falando que tinham psicólogos que trabalhavam com a saúde mental dentro das empresas. Isso em 2017 e 2018, né? E aí até quando eu recebi o convite, eu falei, eu acho que é legal essa informação, para trazer essa informação mais atualizada, mas eu não encontrei dados, né, falando se aumentaram. Assim, eu clinicamente falando, eu percebo que sim, mas isso é muito recente. Eu comecei a perceber essa intensificação para falar da saúde mental, né, de uma forma mais ampla, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que é o que eu tenho um pouco mais de experiência,
né, de 2020 para cá, que foi aí que a gente teve o Covid, né? O Covid, ele traz um marco para a gente na saúde mental, principalmente em forma de divulgação. Então, quando fala do Janeiro Branco, né, a gente tem aí os meses do ano coloridos. Então, Janeiro Branco, né? Por que é Janeiro Branco, né? Aí tem Setembro Amarelo. Então, no ano a gente tem duas campanhas importantes da saúde mental, que é o Janeiro Branco e Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha muito mais conhecida. E aí pergunto por que janeiro e por que branco, né? Então, a ideia foi janeiro para reflexão. Então, a ideia a princípio, né, do início do ano, que a gente inicia o ano com ideias, com objetivos, com a nossa listinha, né, do que eu vou fazer o ano todo. E aí o branco é a tela em branco que a gente tem para recomeço. Então, a ideia foi essa. Por isso, o janeiro branco, né? Então, o janeiro, início do ano, e o branco para a gente ter os recomeços ali, né? Não que a gente não tenha no dia a dia. E as novas listinhas. É que agora colocando nessa listinha, que eu vejo essa evolução, né? Que ali nas listinhas, quando eu faço as palestras, as pessoas falam, eu incluí esse ano para eu fazer a terapia. Que é o que não tinha, né? Então, as pessoas estão incluindo ali a terapia na listinha. Acho que é um ponto muito positivo, né? De falar ali. Existe essa percepção de que está aumentando entre as pessoas? Não digo entre os profissionais, né? Porque entre os profissionais a gente teve certeza que aconteceu isso, pelo menos entre antes e depois da pandemia, né? Agora, e nas pessoas, de modo geral, elas nas que empregadas, ou hoje não é mais empregado, né? É colaborador, entre os colaboradores, ou entre a população em geral, entre seus pacientes, existe essa percepção de que a doença mental está atingindo mais pessoas? É uma boa pergunta, né? Às vezes eu fico na dúvida, eu tento fazer algumas pesquisas para ver se eu consigo ali responder essa pergunta, se realmente a gente teve um crescimento do adoecimento mental, ou se a gente teve uma percepção da doença diferente do que tinha antes, né? Porque a pandemia é fato que ela trouxe, sim, crises de ansiedade, as pessoas procuraram mais os profissionais. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, né? Fazia os atendimentos clínicos ali presencial. Quando veio a pandemia, a gente foi para o online. Então, o online foi uma mudança muito grande para todo mundo, né? Hoje a gente faz as reuniões, né? Tudo online. Parece que, nossa, as reuniões online elas já existem há muitos anos. Não, eu quase não ouvia falar antes de 2020 reunião online, palestras, né? As webinars, enfim. E as pessoas começaram a procurar, de uma forma muito grande, profissionais da saúde mental por conta, né, do medo de adoecer, e aí adoecia mentalmente, não fisicamente, que foi uma consequência ali de coisas. Então, a procura, realmente, ela ficou maior. Mas, de fato, acho que é a pergunta que o senhor trouxe, né? Será que cresceu o adoecimento mental, né? A identificação dos transtornos mentais, ou o que cresceu foi a conscientização, né, das pessoas sobre esse tema que era pouco falado, né? Porque a gente ainda tem muito tabu em relação à saúde mental, né? As pessoas ainda têm um pouco de receio de falar que está adoecido mentalmente, ou que precisa de ajuda. Mas eu acho que deu um pouco mais de espaço para falar, né? Eu percebo, pelo menos na clínica e no ambiente, nas empresas também dessa forma, né? Quando eu conversei com você, eu acho que assim, a primeira vez, né, não agora para você vir fazer o podcast, você já fazia essas palestras. Essas palestras que você faz falando sobre a doença mental, é para quem? Conscientização, e eu acho que a gente vai trabalhar com a prevenção. Mas para quem? São para os colaboradores ou então ou para os diretores ou para todo mundo? Quem que incentiva essas palestras? Quem que determinou essas palestras? Porque parece que
Se foi pensando, né, nos colaboradores e os diretores, os outros participam, gente, isso daí é fantástico. Pelo menos está abrindo uma consciência de que existe alguma coisa para poder se falar ou pensar na doença do colaborador mesmo, né? Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico. Sim. Geralmente é o RH quem identifica, né? E o RH ele faz ali uma teoria, né, para fazer aquele levantamento do que está precisando, que entende-se que é um problema, às vezes, de saúde daquela população. E aí eles vão implementando algumas palestras e a saúde mental está dentro desse nicho, né? Dessa parte em que eles identificam uma necessidade. Então, sim, as palestras geralmente elas são para todos. Eu montei é um projeto, na verdade, né? Que era direcionado ali para os líderes e palestras direcionadas, né, para a liderança e direcionado para os colaboradores. Então, para a liderança, tinha o direcionamento de como lidar também, né, da conscientização do quanto, que mesmo sendo um líder também adoece, e o quanto é importante ali a identificação. E uma palestra para todos, né? Então, comecei a fazer, né, depois eu saí dessa empresa e acabou meio que ficando ali abandonadinha, né? Esse projeto que funcionou um pouquinho e depois não funcionou mais. Mas é muito interessante quando a gente fala dessa parte de falar para todos e também falar para a liderança. Né? Porque eu percebo o seguinte, né? Quando logo, quer dizer, nem eu era formada ainda. Eu estava no último ano, mais ou menos eu comecei a trabalhar em seleção, que eu tinha que fazer estágio obrigatório, né? Em seleção de pessoal, né? Eu tinha que fazer estágio porque na minha faculdade a gente tinha que fazer tudo. A gente não escolhia, ou você faz tudo ou você não faz nada, entendeu? É educacional, é aquilo que a gente estava falando do Esdra, é empresarial, é tudo. Você tem que fazer tudo e tem que fazer estágio em todas elas. Eu estava fazendo estágio, né, no Hospital das Clínicas, para minha sorte, né, ou para o meu desejo, porque sempre foi meu desejo, né? E sempre na área de você contratar alguém, não era bem visto pessoas que apresentavam alguma dificuldade, alguns problemas mentais mesmo, né? Não estou falando uma coisa grande, esquizofrenia, não, mas pequenas coisas mesmo já tinham um certo receio de contratar aquela pessoa, porque aquela pessoa iria dar muito trabalho para a empresa, né? Além da falta, absenteísmo e as coisas parecidas que eles não aceitavam. E será que foi por causa disso? O que aconteceu por essa mudança? Será que é uma questão da comunicação? Eu acho que o difícil hoje é encontrar uma pessoa que não tem um sofrimento mental, né? De perto todo mundo é louco, né? Tem um ditado, né? Acho que o adoecimento, né, ele faz parte desse momento em que a gente está vivendo, porque tem muitas cobranças. A tecnologia, ela é uma forma ela veio para ajudar muito a gente. Hoje, se não fosse tecnologia, a gente não estaria aqui. Né? Isso daqui é novo. Tem o quê? De divulgação, assim, 2 anos. Né? Que as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, enfim, de informação. Mas, por um outro lado, vem as comparações muito claras, né, com o outro, porque a gente vê nas redes sociais. E tem também essa comparação, né, das pessoas e as cobranças que elas são muito mais rápidas, né, muito mais intensas também. Percebe quando vai entrar numa palestra, numa reunião que está marcada para as 17 horas. Se 17h01 a pessoa ela entra nesse 17h01, é quase que um atraso de 1 hora. Né? As pessoas ficam se cobrando ali. Então, respondendo a sua pergunta, na minha percepção, eu acho que, mais uma vez falando, o adoecimento ele sempre teve. Hoje ele é um pouco mais aceitável, né? Porque a gente não tem muito para onde fugir. As pessoas estão apresentando cada vez mais e tem cada vez menos receio de falar. Como que você não vai
aceitar, né, aquele colaborador, aquela pessoa ali que tem um transtorno de ansiedade ou que tem crise de ansiedade, porque quem nunca teve uma crise de ansiedade, né? Então, você está falando de uma doença mental um pouco mais leve, que essas coisas são mais leves, as outras doenças não. Desculpa, mas é curiosidade para mim também, razão, né? Eu estou com muita curiosidade, porque eu queria saber, porque é tão difícil, tem muitas doenças, né, que a gente percebe, por exemplo, até numa outra paciente que fala assim, nossa, você não faz ideia, que trabalha com isso, né? Eu contratei uma pessoa, e ela não é psicóloga, e a pessoa deu um piti no primeiro mês, né, de ter um surto psicótico. E aí me cobraram, porque eu não tinha percebido. Ela não tinha condição de perceber esse piti psicólogo, sabe, não é piti, mas ela teve um surto psicótico, Sim. né? Mas olha, onde eu estou fazendo a pós-graduação, né, no Instituto de Psiquiatria, enfim, e lá a gente vê muito assim, fica, às vezes, o paciente 2 meses para a gente ter um diagnóstico, né, daquele transtorno daquele paciente, porque os sintomas levam para um tipo de transtorno, e aí a hora que a gente vai fazer toda a avaliação neuropsicológica, quando necessário, uma avaliação de personalidade, enfim, aí a gente vai chegando a um outro diagnóstico. Então, imagina numa primeira, segunda entrevista com um candidato, por exemplo, né, não dá para fazer a identificação. Mas eu sei que não dá, mas esse tipo de doença que vocês estão tratando nesse janeiro branco, ou é só as crises de ansiedade, ou é só as crises, assim, sabe, de impulso, talvez. Mas também essas pessoas, elas permanecem assim na empresa, ou elas são afastadas, muitas vezes, das empresas, quando tem uma crise mais profunda. Não sei se vocês entenderam. Eu acho que sim. Se eu não entender e responder, você me pergunta de novo. Bom, pergunta de novo. Tentei aqui. Eu acho que assim, crises psicológicas mais leves, eu acho que é até suportável ficar na empresa e fazer todo o movimento para continuar. Crises psicológicas mais severas, psiquiátrica, né, muito difícil você manter numa empresa. Muitas vezes tem que se afastar. Eu te pergunto, esse trabalho que vocês estão fazendo sobre a conscientização, né, está relacionado nas empresas mais crises mais leves, ou as pessoas continuam também com surtos psicóticos, crises na empresa? Se abrange todas essas pessoas, Isso. né? Eu acho que sim. Até tem um mapeamento de saúde mental, né? Quando a gente aplica ali o mapeamento de saúde mental, dá para mapear a saúde mental dessa população. E tem alguns profissionais, né, que faz a aplicação desse mapeamento, identifica ali as pessoas que estão com ideação suicida, por exemplo, né, entra em contato ali com o RH, porque é um profissional da saúde ocupacional, né, psicólogo da saúde ocupacional, e já faz a intervenção. Então, essas campanhas, elas não são somente para um transtorno mais leve, né? E até para conscientizar a pessoa de dar voz ao sintoma, entender que sintoma é aquele, né? Entender o momento de procurar ajuda, né? Porque muitas pessoas estão numa depressão maior, não, numa depressão clássica ali, e não conseguem se perceber. Às vezes é percebido por um colega do trabalho, né, ou um familiar, que ali sinaliza, né, dá uma ajuda, dá um suporte, e leva, às vezes, o RH também percebe, né? Se tem um psicólogo ali, tem todo um trabalho por trás disso, e ali fica mais fácil essa identificação, e já fazer a intervenção no início. Então, acho que as campanhas, elas são bem importantes. Eu queria dizer o seguinte, na realidade, você disse que 5% das empresas, assim, superficialmente falando, que se preocupam com essa questão da saúde mental. Na realidade, é evidente que essas 5%, elas não representam, a meu ver, e sem nenhum fundamento, mas eu arriscaria dizer, porque aqui, nessas empresas que se preocupam com esse tipo de identificação do problema mental do
o Afonso ficou, se esquivou de falar de empregado e falou de colaborador, mas para mim continua sendo empregado, tá? Então, o que acontece? Esses empregados, se nós formos verificar, as grandes empresas que têm uma estrutura de RH, que realmente tem condições de poder pesquisar, inclusive isso, tá? É minoria, porque a grande maioria está na pequena e média empresa. E esses maiores empregadores são os que menos têm estrutura. Então, o que acontece? Quer dizer, a rigor, essas empresas mais estruturadas, elas chegam a esse ponto de pesquisar, de tentar identificar previamente os problemas existentes, até por causa da questão relativa a indenizações, seja de dano material ou de dano moral, tá? Mesmo porque, em muitos casos, o empregado é demitido, tá, da empresa, e ele, se ele conseguir provar que houve nexo de causalidade entre aquilo que ele está acometido e a demissão dele, evidentemente que ele tem direito até mesmo à reintegração. Então, essa é uma situação que eu não tenho dúvida que as grandes empresas se preocupam em tentar identificar isso para que ela possa minimizar o risco diante de uma eventual efetivação daquela situação que possa ocorrer. Isso é o que eu imagino, né? E também identifico isso, eu como advogado trabalhista, isso realmente é o que aparece. O grande detalhe é exatamente poder identificar onde está o problema. Eu já tive caso que eu até, inclusive, já falei aqui a respeito de uma interação, eu como advogado, com outros profissionais e profissional da psiquiatria, para tentar identificar se aquele problema foi decorrente daquele trabalho e durante a vigência daquele contrato de trabalho, né? Sob pena de que, se não feito isso, você correu o risco de acionar a empresa, ou seja, entrar com um processo contra ela e ter um laudo pericial judicial que, de repente, vem na contramão. Então, você perde o seu tempo, você perde o tempo da empresa e também ocupa o tempo da própria justiça. Então, esse trabalho integrativo com as outras áreas, seja a psicologia, seja a psiquiatria, passa a ser necessário e importante para poder ter essa identificação. Para a empresa também, não só para o funcionário. Por isso que eu questionei se os líderes, os chefes, os diretores também participam, porque é uma coisa para olhar. Se for assim, perfeito, parabéns. Sim, porque na realidade eu acredito, eu não quero me estender muito, mas só para enfatizar, na realidade, quando querem enganar, tá, fazem esse tipo de palestra ou esse tipo de conscientização só para o chão de fábrica. Tá? E a direção, ela está desassociada com aquela mensagem que está passando. Tá? Então, quer dizer, quando você fala de empresas que estão voltadas para o compliance, ela realmente se preocupa com o presidente até o menor escalão dentro da empresa. E isso acaba trazendo uma conscientização generalizada. E quando você vai um pouco mais além, você tem os comitês, né, de compliance, que nem vinculação com a empresa tem. É algo à parte. Então, quer dizer, alguma denúncia que chega, vai lá e vão tratar especificamente daquilo, sem que o presidente da empresa interfira naquela conclusão, para que realmente seja algo independente. Porque senão, se for subordinado, não adianta nada identificar. Isso em termos de doença mental, mas mesmo falando de RH, quer dizer, mesmo um assédio sexual, quer dizer, se o assédio o causador é o presidente da empresa, e isso chegar nele, quer dizer, se for subordinado a ele, ele manda pagar tudo, tá? Então,
não tem razão nenhuma de existir um compliance nesse nível, né? Mas eu quis só fazer essa intervenção, mas exatamente nesse sentido, ou seja, de que essa conscientização é importante para poder ter uma identificação prévia, para que com isso realmente possa se prevenir de algum problema maior que possa surgir lá na frente. Nesse sentido que eu estava te colocando, porque assim, ansiedade todo mundo tem, hoje em dia principalmente, né? Ansiedade, medo, essa coisa tá muito moda, vamos dizer assim, todo mundo tem, né? Ansiedade, agitação e rapidez, virou moda isso, né? Por conta das cobranças, né? Sim, pode até ser por conta das cobranças, mas por conta também de uma estrutura mais forte, mais fortalecida, de poder, vamos resolver, vamos tentar lutar para uma situação. Claro que ideal que todos fizessem terapia, claro, eu sou psicóloga, adoro que vão para o meu consultório, mas eu acho que a gente tem que pensar também nisso, né? Um objetivo, claro, para que as pessoas entendam, né? Uma série de coisas que estão acontecendo. Então, tem outras patologias que tem que ficar de olho, né? Tem outras coisas importantes acontecendo. Até o suicídio que você falou, né? A questão do suicídio é sério, né? Nós temos que pensar nisso, né? Suicídio, nas psicoses, no psicopata, né? Nos transtornos de personalidade transtorno em geral, né? Que isso que é o que mais me assusta. Respondendo, acho que até pegando o adendo do que o doutor falou, eu acho, e essa pesquisa foi mais ou menos em 2018. De 2020 para cá, eu acho que muitas coisas mudaram, principalmente a partir de 2022, que foi incluído, né, na CID-11 o burnout, né? Aí isso também aumentou a preocupação, né, das empresas com os processos, enfim, porque agora isso está dentro, né, da lei, é muito mais fácil a identificação. E aí saiu uma pesquisa recente agora de que houve um aumento mesmo de afastamento por conta de doença mental, né, um aumento de 40% de 2022 para 2023. Então, foi divulgado agora pelo INSS essa quantidade, né? Foram 288 pessoas afastadas só nesse um ano. Né? Então, é muita coisa. Então, um aumento de 40% é muita coisa. Então, acho que a partir daí que eu não consegui encontrar dados, né, as empresas elas estão trabalhando muito com programas de prevenção, trabalhando com vários programas, todos, pelo menos a grande maioria, focado na saúde mental, no adoecimento mental. O burnout, eu acho que sim, né? No burnout, eu acho que um trabalho mais voltado para isso tem, acho que um resultado fantástico, né? Se realmente pegar a questão do burnout, um resultado fantástico, e não trabalhar somente os funcionários, mas, como eu falei, os diretores, porque a cobrança deles, né, os desesperos, e acaba jogando tudo no mais fraco, né? E aí acaba tendo essa questão do afastamento mesmo, né? Eu acho que o ponto central, né, agora puxando para a psicologia, é trabalhar com as pessoas, né, de que um burnout, por exemplo, eu posso estar sofrendo a mesma pressão que você, né? Mas como que eu vou lidar com isso vai ser diferente. Aí acho que entra a individualização, né? Nós indivíduos em si que somos diferentes um do outro. Então, como que a gente trabalha isso no macro? Aí que entra a grande questão, né? Então, nas palestras é colocado, olha, como que a gente identifica, né, sintomas. Então, a gente vai identificar o que tem de errado, o que passou ali de uma normalidade, por exemplo, no transtorno depressivo. A gente fica triste. Então, qual que é a primeira identificação ali, quando a gente fala de um transtorno depressivo? A pessoa está com depressão, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é ela está triste. Né? A gente fica triste. Então, nós temos os nossos altos e baixos ao longo da vida, e eu falo que enquanto a gente tem vida, a gente tem problema para resolver. Aí vai ter que ir aprendendo a lidar. Então, um professor ele falava assim, a nossa vida ela é um monitor de UTI, né? Ela é altos e baixos, a hora que fica reta, preocupante, né? Então, nossas vidas têm. Então, nossa vida ela tem altos e baixos. O que vai diferenciar é o tempo, né? Ali,
uma soma de sintomas. Então, a pessoa vai identificar que alguma coisa não está legal, esse tempo ali desse sofrimento ele está estendido, tem outros sintomas, então eu vou procurar ajuda. Né? Porque o diagnóstico ele vem através dos profissionais da saúde mental. Né? E tem muitos autodiagnósticos, né? Então, é trazer informação de o que eu preciso fazer na identificação de algum sintoma que eu entendo que não está dentro desse esperado. E aí vai e procura ajuda, né? Então, mas dentro das empresas, eu acho que eu entendi, até porque eu conheço você um pouquinho, e entendi aonde você quer chegar, né? Nós temos uma população muito grande, então, transtornos de personalidade a gente tem também, né? Se fala de transtorno de personalidade, é da personalidade. Então, é o modo de funcionamento daquele indivíduo que está inserido dentro do ambiente de trabalho. E às vezes não é identificado, porque não foi atrás. Tem o transtorno que o próprio nome diz, né? De trazer transtornos para si e para o outro, mas tem também os ganhos secundários ali, né? Por mais que tenham um sofrimento. E às vezes a pessoa também com medo, com receios, né, de ser julgado, não vai procurar ajuda, porque se tiver o diagnóstico, o que eu vou fazer com isso? O que os outros vão pensar? Né? E acaba trazendo um transtorno para todos e piora uma situação dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. E às vezes tem um adoecimento a ponto de entender que aquilo que está acontecendo com ele é relacionado à empresa e muitas vezes intensificadas, né, por aquele trabalho que deve ser pesado nesse entendimento e pode ter ali os sintomas todos relacionados à identificação do burnout, que não é um transtorno, né? Não está dentro dos transtornos. Mas o burnout, para mim, é uma consequência do excesso de trabalho ou do como a pessoa está se sentindo. Posso estar errada, mas é dessa pressão, do trabalho em si. Posso estar errada. Mas é isso mesmo, a definição da lei é nesse sentido. Agora, uma pergunta para você. Desculpa. A curiosidade está muito grande, mas pode falar. Não, o que eu ia falar não é um transtorno mental, mas todos os sintomas, né, são de um transtorno mental. Então, sintomas de depressão, de ansiedade, né, da ideação suicida por conta de uma depressão, né, desencadear de outros transtornos mentais. Que o burnout quer dizer, foi o desencadeante dessas situações que já existem nele, de uma personalidade que é dele, né? Então, né? Então, a gente precisa acabar colocando outros nomes aí, né? Mas ele já era uma pessoa com certos problemas psicóticos ou psiquiátricos e que já tinha uma predisposição e aí o desencadeante foi talvez um sintoma burnout. Sim. Né? Eu acho que é bem isso. Eu ia perguntar assim, quando descobre realmente, né? Você estava falando, tem até psicóticos, o problema maior é que vai dar para a empresa mesmo, porque um psicótico vai ficar extremamente afastado, né? E aí, muitas vezes, não retorna para a empresa. E a empresa é obrigatória a pagar o tempo todo? Não, a empresa paga os primeiros 15 dias. A partir daí é o INSS. É o governo, né? É o governo, é a Previdência. Por isso que essa questão que Mas ele pode retornar na empresa depois? Pode, ele pode, se tiver se ele tiver alta e se não tiver nenhuma recomendação que ele não pode continuar exercendo aquela função. Aí ele tem que ser feita uma readequação na atividade dele. Então aquela vaga dele fica presa? A rigor ficaria, mas depende da situação, porque se for uma empresa pequena que tem só aquela pessoa naquela função, vai ter que contratar outro. Tá? Se for caracterizado como acidente do trabalho, o INSS paga a partir do 16º dia. Mas o FGTS, a empresa tem que depositar todo mês, então, correspondente à remuneração dela. Realmente um gasto. Por isso que a necessidade, então, desse trabalho que você está falando. E se ficar comprovado o nexo de causalidade, como eu falei, entre aquele sintoma ou aquela doença dele com o trabalho ou com a atividade da empresa que ele desenvolvia lá dentro,
E aí a empresa pode ser condenada até em dano moral. Tá? E também no dano material, que seria, vamos admitir o sujeito ganha R$5.000, ele vai para o INSS e vai ganhar 3. Então ele pode reclamar a diferença dos 2.000 por mês. Tá? Então, a rigor, teria essa consequência financeira. Então, entendi. Clélia, eu não sou contra esse trabalho, eu acho maravilhoso e necessário que exista, sim, esse trabalho. Sempre fui a favor, né? Mas eu acho que, de outro ponto, graças a Deus que as empresas estão fazendo, mas para ela é vantagem, né? Não, sem dúvida, porque aí, se nós falarmos do ponto de vista, como eu já disse... Financeiro é vantagem. Nós estamos falando de uma sociedade capitalista, onde a atividade desenvolvida pela empresa, o objetivo é o lucro, ela vai tentar minimizar ao máximo os riscos. Tá? Então, a coisa fica ali, porque não tem almoço de graça. Tá? Se alguém está fazendo... nem mesa de bilhar de graça, né? Tá entendendo? Então, quer dizer, as empresas... Tá, desculpa, mas as empresas, por exemplo, o refeitório dentro da empresa é um benefício para o empregado. Mas para a empresa também por quê? Porque na grande maioria os empregados continuam falando sobre o trabalho. Então, na realidade, a empresa está ganhando enquanto aquilo. Com tá certeza, entendendo? não sai. Então, a questão... diga. Não. Eu ia só fechar aqui. Realmente, né? Mas não é errado pensar, né? Eu acho que é até inteligente pensar por esse ponto, porque um colaborador afastado, ele dá muito mais prejuízo para a empresa. Então, trabalhar com a prevenção, né? E ter aquele colaborador com a saúde física e a saúde mental em dia, né? É um colaborador que ele está produzindo o seu máximo ali. Sem dúvida. Porque se ele tem alguma questão com adoecimento físico ou um adoecimento mental, ele vai perder partes daquela função, ele vai diminuir, né, a qualidade do trabalho dele. E isso a empresa, automaticamente, ela vai ter prejuízos ali secundários. Sim. Então, trabalhar com a prevenção é uma forma até inteligente de pensar nisso, né? Tem uma lei, desculpa, doutor, tem uma lei que eu vi, né, uma lei tramitando no Senado, uma senadora que pediu a inclusão tal da psicologia também como parte como se fosse um médico, né, do trabalho, sim. Também para ter ali obrigatoriamente um psicólogo para fazer essas avaliações periódicas. Eu acho que isso sim seria necessário também. Não que precisa trabalhar também isso, mas, né, esse tipo de coisa. Na minha época, sou velhinha, nós tínhamos também o treinamento, do qual se fazia o treinamento, não só com funcionários, que o psicólogo fazia o treinamento com os diretores, com os professores. Fiz muito disso no Hospital das Clínicas, por incrível que pareça. Por isso que eu sou tão conhecida. Porque você acaba fazendo um treinamento, né, com todos os diretores, que já saíram, né, mas você acaba mostrando para ele a necessidade da comunicação entre as pessoas ali, né? Entre os funcionários e também os chefes. Que é a chamada palestra de integração, né? Mas não, além disso, era um treinamento mesmo, assim, não um treinamento apenas isso, era cursos, era mostrando essas dificuldades na comunicação, mostrando as dificuldades da pessoa não perceber, o chefe realmente está exagerando num pedido. Então, existia vários tipos de palestras que era dado durante o ano todo a todos os funcionários, não só, né, separado. Tem hora que era para funcionário, tem hora que era para chefe, sempre com um tema específico que a gente ia percebendo. Que eu acho que se isso pegar realmente de novo, né, porque daí deu uma queda, saiu, porque, né, eu não escutei mais ninguém falar que fazia esse tipo de trabalho, e agora vocês estão voltando, a psicologia está voltando desta maneira, com esse olhar, mas, por favor, com o olhar não só, né, nos dois sentidos, né, que a empresa tem um interesse, mas também tem o paciente, as duas pessoas. Então, aí vem diferenciando, porque antes tinha a psicologia da saúde ocupacional, que esse trabalho que você desenvolvia da psicologia organizacional, e hoje esse trabalho vem se separando a psicologia organizacional, que é mais uma parte administrativa, da psicologia da saúde ocupacional, né, que estava fundido, que estava dentro dessa... Então,
Aí, saindo, né, tendo essa separação, fica muito mais fácil também para lidar. Porque daí Talvez os papéis, um outro eles olhar, ficam bem né? separados, E eu Um acho outro olhar. que fica mais efetivo do ponto de vista É. de trabalhar diretamente Eu sou com... psicóloga clínica, mas como eu fui obrigada a fazer na época, né, organizacional, eu tenho essa visão da organização como um todo, que me ajudou também na organização e no trabalho com o hospital, né? Porque também não deixa de ser uma organização, uma instituição. Com certeza. É muito interessante. Acho que nessa última série de podcasts que a gente tem feito, eu tenho olhado meio pelo mundo ideal, né? Vários dos nossos convidados falaram que eu fiz a pergunta, falando, não, mas o mundo ideal, né? Então eu vou fazer uma pergunta de mundo ideal, né? Existiria neste trabalho do psicólogo trabalhando na empresa com o olhar dessa população, aquelas identificações de foco de chefias que produzem 5 burnouts no ano e depois trabalhar junto com a gestão o que está acontecendo naquela unidade? É isso que fazia o treinamento. Por isso que esses treinamentos direcionados para a liderança, né, tem vários programas interessantes que dá para fazer com a liderança para a conscientização desse líder, né, com seus colaboradores, de que se ele for um líder tóxico, né, ele vai adoecer a sua equipe. A sua equipe ela vai funcionar de uma forma mais lenta. Então, para ele também ir tendo essa autopercepção de como que ele é, se ele faz isso, se ele não faz, né? Acho que esses programas trazem essa conscientização, mas ainda de uma forma não ideal, né? O ideal, na verdade, seria todos terem essa conscientização, mas acho que até falando da minha visão é assim, talvez um erro, entre aspas, esteja de como essa pessoa é colocada ali nessa liderança, porque muitas vezes não é olhado como o perfil de liderança, se tem um perfil de liderança, então a pessoa ela é colocada ali por uma outra coisa, não propriamente por ser um líder, né? Porque o líder, ele arrasta as pessoas com ele, né? Ele vai trazendo ali, porque ele é um ponto das pessoas olharem, gostar e se espelharem ali no que ele está fazendo, né? Mas geralmente a gente vê lideranças que não têm o mínimo de noção do que é liderar e isso acaba adoecendo. Então, esses programas, eles trazem um pouco de conscientização, né, para essas pessoas, porque por mais que seja líder, é uma pessoa, né? Que às vezes não tem esse ponto que você está abordando me faz lembrar, e eu já ouvi vários relatos a respeito disso, do caso concreto de um jornalista que ficou muito conhecido, porque ele, inclusive, chegou a assassinar a namorada, tá? E a técnica dele de liderança era colocar os integrantes da equipe em confronto um com o outro. Então, na medida em que a equipe estava em confronto um com o outro, ele tinha a liderança tranquila, porque ninguém acreditava em ninguém, mas acreditava nele. Então, existem várias formas de poder assumir uma liderança danosa, mas que o protege. Uhum. Então, quer dizer, no que diz respeito a isso, até quando se fala do assédio moral, também ocorre muito isso dentro de um assédio moral que nem sempre é do chefe para o subordinado. Às vezes pode ser dentro de um mesmo nível, porque se ele consegue assediar alguém que seja mais fraco do que ele, esse mais fraco sai da frente e ele fica tranquilo na liderança ou assume uma posição melhor. Então esse trabalho também eu acrescentaria como exemplo, também isso é uma forma de identificar eventual problema dentro da organização que vai ser em benefício da empresa se bem identificado. Agora, muitas vezes essa situação pode ocorrer, mas a própria empresa acha que aquela técnica que está sendo utilizada é benéfica para a empresa. Então, deixa o sujeito lá tranquilo. E, nesse aspecto, rapidamente, só para dar um exemplo, mas aquela história, numa determinada empresa,
que era uma empresa familiar, chegou-se ao conhecimento do presidente de que um funcionário estava tendo caso com uma funcionária. E esse funcionário era casado. Então a família achou realmente um absurdo, né? E mandou embora os dois. Numa outra empresa, onde não tinha essa ligação familiar, o que aconteceu? A mesma situação, mas o sujeito saindo com a funcionária vinha maquiada, a funcionária vinha bem vestida, o cara começou a realmente ser mais efetivo no trabalho, mais resultados, etc. E esse assunto chegou na direção da empresa. E aí, colocado tudo isso em jogo, bom, na realidade pode deixar liberar, porque realmente o resultado está sendo positivo. Então depende muito do financeiramente até brigar. Exatamente. Até brigarem, né? Quando brigar vai mudar tudo. Aí muda tudo, exatamente. Mas eu tenho uma pergunta que é uma particularidade da doença mental, que é o alcoolismo, né? Ela tem muitas particularidades, né? Não só de identificação, mas também de os cuidados em torno para ajudar a pessoa, né? Identificar e ajudar a pessoa. No meio médico, o alcoolismo é uma coisa importante, né? Tanto que o Conselho Regional de Medicina tem um departamento para ajudar médicos alcoolistas, né? E quase sempre, não é uma denúncia, mas é uma certa indicação de algum colega anônimo, porque entre os médicos é muito complicado, né, fazer uma acusação e deixá-lo exposto. Então, existe todo, e na Faculdade de Medicina também tem entre os alunos. Então, tem todo um cuidado de resguardo da identidade, os movimentos são feitos todos muito delicadamente, né? Mas isso eu estou vendo no lado corporativo, profissional, vou por assim. Como é nas empresas essa questão do alcoolismo, que é uma doença mental que fala-se pouco, né? O senhor falando, eu fui lembrando de uma das empresas que eu trabalhei muito tempo, fiquei 3 anos atendendo lá, uma empresa bem grande, e o chão de fábrica, principalmente, né, que é o mais identificado, assim, alcoolismo, dependência química, tem muito, mas aí, para chegar, se não tem tanto prejuízo no que esse colaborador está desempenhando na produção, como que o RH vai chegar? Né? Não tem como. E até ali o ambulatório, por exemplo, a gente sabia quem que era. Alguns até a gente conseguia abordar de uma forma mais sutil, né? Mas aí não tem como, porque daí o senhor invade o espaço, até porque ele não está trazendo consequências para a empresa. Mas quando traz consequências para a empresa, né? Essa empresa, por exemplo, as enfermeiras chegavam, né, ou a liderança chegava e falava, olha, vocês podem conversar ali com a pessoa, e a gente chamava, conversava, tentava de alguma forma, né, fazer com que ele tinha uma adesão ao tratamento. Então, é um assunto, sim, ainda muito delicado, né? Mas e aquilo que você falou, muitas vezes a empresa não mexe mesmo, porque até não sabe que existe, mas não vai mexer se a pessoa está produzindo, só quando realmente está trazendo consequências mais sérias dentro da empresa, né? Tem uma empresa aí famosíssima e enorme, que na saída dos funcionários, barracas e mais barracas vendendo pinga e todo mundo bebendo, e todo mundo lá se enrolando, e, sabe, alcoólatras mesmos, e a empresa não faz nada. A empresa não faz nada porque tem várias decisões judiciais no sentido que o alcoolismo é uma doença. E se a empresa demitir, ele pode ser reintegrado e afastado pelo INSS para que ele não fique desprotegido. Não, mas não é só uma questão disso daí, desse sentido. Ela não faz nada no sentido assim, proibir talvez a venda, o consumo. Ah, sim. Sabe, durante lá perto, ter algumas coisas nesse sentido, fazer mais palestras sobre alcoolismo, coisas nesse sentido. Elas não fazem nada por conta disso, né? Não é que, sabe, que a empresa não faz nada por causa de que é proibido. É que a bebida ela é liberada, né? Então, qualquer lugar que a gente vai tem bebida. Em qualquer comemoração tem bebida.
olhando pelo lado clínico, né, o alcoolista, ele, por último, o último vínculo que ele estraga com o alcoolismo é o vínculo empregatício. Ele destrói a família, o pequeno núcleo, destrói amplamente a família e depois é que ele vai dar a repercussão no trabalho, né? Mas tem a história, tem a evolução, claro, assunto delicado, e é no médio e longo prazo, nenhuma empresa vai querer mexer nisso, né? Mas eu queria só fazer uma referência, né, em termos de doença mental e empresa, que tem hoje, que bom, né, que a gente tem, mesmo que seja pouco, 5%, mas isso não vai aumentar. Em 2017 deve ter aumentado. Deve ter aumentado, isso não vai aumentar porque a demanda aumentou, a preocupação aumentou, o conhecimento aumentou, e não precisa de uma denúncia da forma que foi no começo do século XX, né? Um filme chamado Tempos Modernos, Charlie Chaplin, né? Que ele denuncia, né, o abuso administrativo sobre um apertador de parafusos. Não sei se vocês lembram da imagem. Precisava de um filme, né? Hoje a gente não precisa de um filme para fazer isso, né? A gente tem os profissionais e tem já a consciência mais bem estabelecida. É fundamental, eu acho, que esse trabalho que você tenha, né? A única coisa que eu sempre fico, né, questionando para a gente tomar cuidado para não rotular, sabe? Para não, sabe, classificar e se mostrar o todo dessas dificuldades. Eu só peço isso, sabe? Porque senão nós entramos num mundo... Mas eu confesso que é um trabalho muito difícil, principalmente para quem vai, né, que tem orientação psicanalítica, que a gente olha o sujeito como único, né? Sim, e não como, sabe, todo mundo vai ter por causa disso, todo mundo vai ter essa doença por causa daquilo, ou então porque agora está na moda, ou então porque... Nossa, eu fico... Você sabe disso, eu fico meia... Mas a gente vai ter que apostar... É olhar individual. A gente tem que apostar que o aprimoramento da cultura técnica na área da psicologia vai acontecer, né? Acontecer. Quando tiver mais pessoas, mais Graças conhecimento, a Deus. mais relação entre os profissionais afins, né? Eu acho que, né, está num momento histórico. Não havia nada, ou havia precariamente, né? E hoje já estamos inaugurando uma etapa que você veio mostrar para a gente, uma etapa que vai ter um futuro interessante. Uma caminhada boa. Necessário, né? Uma caminhada boa. Tem muita coisa para acontecer, mas já está acontecendo, né? Perfeito. Então, obrigado. Foi ótimo você ter vindo aqui contar para a gente essas coisas e despertar comentários e nossa, né? Que é inquietude. Despertar os comentários, as reflexões todas, porque isto pode motivar os nossos espectadores, os nossos assinantes, os nossos visualizadores, né, a conhecer um pouco mais desse assunto e poder participar até. Muita gente trabalha em empresa e pode participar também deste movimento. Olha, eu agradeço imensamente, né, por ter essa possibilidade aqui de falar de uma área que teoricamente nova, né, mas que está crescendo bastante. Espero que cresça cada vez mais, até para a gente trabalhar aí com a prevenção, né, desse adoecimento que ter um olhar diferente, né? Exato. É isso. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Obrigado você.